discurso na tribuna do Senado, o senador Lazier Martins criticou a PEC proposta pela equipe de Lula para estourar o teto de gastos, chamando-a de PEC da gastança ou PEC do estouro. O senador lembrou: a história registrou e os brasileiros conhecem bem os prejuízos bilionários aos cofres públicos e os desvios em fundos de pensão, estatais e bancos públicos em obras superfaturadas tocadas por empreiteiras corruptas a formarem o maior esquema de corrupção da história brasileira e um dos maiores escândalos já vistos no mundo. Sabem todos do que estamos falando. Sabem também que foi um longo tempo de 14 anos de resistência às reformas estruturantes necessárias para o país crescer e distribuir renda de forma sustentável. O senador apontou que as declarações de Lula e de sua equipe já causam apreensão e medo nos mercados e na sociedade. Ele exemplificou a condenação da estabilidade fiscal com aceno a uma gastança desenfreada em nome de uma retórica prioridade pelo social, já derrubou as bolsas e impulsionou o dólar e os juros futuros. Lazier Martins afirmou: a ordem do novo governo é gastar em favor do social, quando se sabe que esse descontrole só vai penalizar justamente as classes menos favorecidas, com mais inflação, juro e desemprego. Por que não optar pela responsabilidade e pela competência, buscando maior eficiência de gastos, revendo a alocação de recursos? É algo mais complexo do que simplesmente contornar instrumentos de controle fiscal, mas é o mais justo e correto. Infelizmente, estaremos caminhando para o fim do governo que sai e o início do governo que chega, com uma perspectiva expansionista de gastos, nada sustentável e muito preocupante. O senador comparou o governo prudente de Bolsonaro às propostas de Lula e disse: o parlamento e a sociedade precisam ficar vigilantes, não dar-se um cheque em branco para quebrar o país. E aí, que Deus e a democracia nos protejam. Será a alternativa. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos de jornais, canais e sites conservadores são retidos sem previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Senhor presidente Pacheco, senadoras, senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, eu quero fazer algumas reflexões sobre a tão discutida e momentosa PEC da transição. A história registrou e os brasileiros conhecem bem os prejuízos bilionários aos cofres públicos, os desvios em fundos de pensão, estatais e bancos públicos, em obras superfaturadas tocadas por empreiteiras corruptas,
a formarem o maior esquema de corrupção da história brasileira e um dos maiores escândalos já vistos no mundo. E sabem todos do que estamos falando. Sabem também que foi um longo tempo de 14 anos de resistência às reformas estruturantes necessárias para o país crescer e distribuir renda de forma sustentável. Por isso, não é de se estranhar que as primeiras declarações do presidente recém-eleito e os primeiros movimentos de seu governo em fase de transição já tenham causado apreensão e medo nos mercados e na sociedade. A condenação da estabilidade fiscal, com aceno a uma gastança desenfreada, em nome de uma retórica prioridade pelo social, já derrubou as bolsas e impulsionou os dólares e juros futuros. Nesta perspectiva de preocupantes notícias, o novo governo pode colocar a perder uma série de avanços experimentados pelo Brasil nos últimos anos e que já abriam espaços a um horizonte de mais desenvolvimento. Além de deixarmos um superávit fiscal este ano de 0,6% do PIB, para ter um déficit de 2% em 2023, corremos o risco de não ver ir adiante a abertura de mercados com atração de pesados investimentos privados e suspensão da venda de estatais, que poderiam fechar as torneiras de prejuízos e tornar serviços públicos mais eficientes, além de estimular a competitividade da economia. A PEC da transição, se for mantida, pelo que se está cogitando, será uma licença para o país se endividar além do seu PIB anual. Se ela vigorar nos 4 anos do governo, irá consumir nesse período mais do que a reforma da Previdência economizar em 10 anos. A política econômica desde o governo Temer vem se pautando por um modelo que busca o equilíbrio geral do orçamento, mesmo diante de uma situação excepcionalíssima da pandemia, com o chamado orçamento de guerra, e depois com o conflito do leste europeu, além da pressão inflacionária em escala global, a maior em 4 décadas. Todo o aumento de gasto era compensado por ajustes e compensação com mais arrecadação. Mas e agora? A pergunta que cabe. Não há para o governo alternativa a não ser furar o teto? Receita com privatizações e reformas estruturantes não estão em pauta, pelo que se sabe. A ordem do novo governo é gastar em favor do social, quando se sabe que esse descontrole só vai penalizar justamente as classes menos favorecidas, com mais inflação, juro e desemprego. Por que não optar pela responsabilidade e pela competência, buscando maior eficiência de gastos, revendo a alocação de recursos? É algo mais complexo do que simplesmente contornar instrumentos de controle fiscal, mas é o mais justo e correto. Infelizmente, estaremos caminhando para o fim do governo que sai e início do governo que chega, com uma perspectiva expansionista de gastos, nada sustentável e muito preocupante. Na pandemia, o Brasil foi o país da sensatez na área econômica, sem apelar para o controle artificial de preços, criação de novos tributos e nacionalização de empresas. Pelo contrário, reduziu impostos, melhorou o ambiente econômico, buscou acordos comerciais e estimulou o empreendedorismo.
apesar de as propostas de grandes reformas, como a administrativa e a tributária, tenham estacionado aqui no Congresso, a equipe econômica do governo que sai agora avançou com a privatização da Eletrobras e, sobretudo, na chamada agenda de reforma microeconômica. Isto permitiu ao Brasil virar um porto seguro de investimento internacional. O gasto da União com o pessoal, que equivalia a 4,6% do PIB em 2018, caiu a 3,5%. O mesmo patamar em 25 anos, graças às medidas de gestão. Entre julho de 2020 e dezembro de 2021, se fechou o acordo em torno dos passivos da Lei Candir. Se aprovou o novo marco do saneamento, que está trazendo dezenas de bilhões de reais em investimentos até 2030. A nova lei de falências, a nova lei de licitações, a cédula de produto rural verde, a autonomia do Banco Central, o novo marco cambial, o novo marco do gás, o novo marco para agências reguladoras, as contas digitais, o novo marco das startups, o novo marco das ferrovias, o novo marco da cabotagem, concessão do 5G e várias outras concessões de aeroportos, estradas, autorização de ferrovias. A prova de que estávamos no caminho certo é que, pela primeira vez na história, a inflação brasileira vai ser menor do que a americana, do que a inglesa e do que a alemã. E o PIB brasileiro vai crescer mais do que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e até, imaginem, na China. Voltamos à posição de 10ª economia. Vamos então agora colocar tudo isso a perder? É a pergunta. O Parlamento e a... Estou concluindo, senhor presidente. O Parlamento e a sociedade precisam ficar vigilantes. Não dar-se um cheque em branco para quebrar o país. E aí, que Deus e a democracia nos protejam. Será a alternativa. Obrigado.